Olá, professor. Agora vamos trabalhar aí o componente de tecnologia. Hoje, a situação aprendizagem 3, cartões iluminados. Então, aqui, os seus alunos vão construir um cartão utilizando aí de materiais de baixo custo e com alguns sensores aí. Então, aqui, professor, você será orientado a como funciona esse tipo de componentes, um circuito. Qualquer dúvida você pode deixar dentro do chat lá do Classroom. Primeiro passo, professor, é demonstrar de onde vem a energia elétrica para o aluno. Então, para isso, de uma forma simples a ser explicada ao seu aluno, utiliza-se o vídeo de onde vem a energia elétrica. Então, eu vou colocar um trechinho aqui do vídeo, mas o vídeo na íntegra está aí com o link no material do aluno que pode ser acessado pelo QR Code. Nossa! Mãe, que escuridão! O que aconteceu? Xiii, acabou a energia elétrica, Kika. Ué, mas de onde vem a energia elétrica? Ah, a luz voltou. E de onde ela veio? Relaxa, Kika, você está muito elétrica. Ninguém se liga nas minhas perguntas. Eu me ligo, Kika. A energia elétrica vem da força dos ventos, dos raios solares, da queima do gás natural e do óleo e da força das águas, como no Brasil. A energia elétrica do nosso país vem principalmente das usinas hidrelétricas. Esse vídeo ele pode ser apresentado na sala de aula, nas TVs ou então no Data Show. E aqui, você também ensinando como o funcionamento da energia elétrica, você questiona o seu aluno se ele já sabe aí como que as coisas surgiram, se ele imagina como que aquilo é inventado, como que surge, por exemplo, como ele acha que surge uma ideia de inventar algo ou alguma coisa que seja útil. Então aqui essa discussão deve ser gerada aí com o aluno. Então aqui, depois que o aluno ele tem aí a noção de como funciona a rede elétrica, assistindo o vídeo, pode-se fazer discussões entre os alunos sobre o que eles entenderam do funcionamento, o que é energia elétrica. Vamos falar aí sobre um circuito elétrico. Então aqui eu tenho uma pequena discussão aí, se o aluno ele sabe que para ligar um interruptor, para acender uma lâmpada, é necessário um circuito elétrico e que existem vários tipos de circuito elétrico. Então, a gente vai começar com um aluno aí mais simples, então um circuito elétrico simples. E para isso, professor, vamos lembrar de alguns conceitozinhos de física. Então, aqui vamos orientá-los a como explicar aí, basicamente, mas para isso, vamos fazer uma revisãozinha aí sobre como que funciona um circuito elétrico. Professor, não tenha medo. Você vai aqui ver um conceito bem simplesinho de como que funciona aí um circuito fechado. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a lâmpada que está fazendo aí uma ligação direta com a bateria e da bateria vai de novo para a lâmpada. Lembrando que quando a gente fala de circuito elétrico, circuito eletrônico, quando a gente fala de qualquer coisa que demanda energia, a gente tem um lado positivo e o lado negativo. Isso é apresentado, por exemplo, na lâmpada de LED, de uma forma diferenciada que a gente vai falar daqui a pouco. Ele também é apresentado nas baterias, que são os geradores de tensão. Então, quando eu vou trabalhar questão de circuito, eu tenho que lembrar que eu tenho um lado positivo e um lado negativo, que é a sequência, a ordem em que os elétrons eles vão passar para fazer com que minha lâmpada acenda. Então, vocês podem até pesquisar um pouquinho mais que isso, mas o que eu quero que vocês saibam aqui, que o componente eletrônico, o componente elétrico, ele tem uma ordem de passagem de elétrons, que ele vai do positivo para o negativo. Aqui nós temos um outro exemplo de circuito elétrico. Então, qual é a diferença daquele para este? Este daqui tem o que a gente chama de interruptor. O que um interruptor ele faz em um circuito elétrico? Ele interrompe o circuito elétrico.
Então, se eu não tenho como passar os meus elétrons, a minha energia ela não vai circular, então ela é interrompida. Então, o interruptor ela tem essa função. Então, aqui, qual é o tipo de sensor que o aluno ele vai entender como que funciona? É justamente o interruptor. Que com o interruptor desligado, ele não vai funcionar. Então, a minha LED naquele momento vai ficar desligada. A partir do momento que eu tenho o interruptor apertado, ele ligado, ele funcionando, então o meu circuito aí ele vai estar fechado e eu vou ter os meus elétrons circulando. Então, essa é a diferença do interruptor de uma imagem para outra. Então, o que o interruptor ele faz? Ele abre o circuito, interrompe a circulação de elétrons e faz com que não funcione a energia naquele momento. Então, professora, agora que nós já fizemos aí essa pequena revisão aí de como funciona o circuito, vamos voltar à aula. É claro, para o aluno, isso deve ser explicado de uma forma bem mais lúdica, mais fácil de ele entender. Então, você não vai mencionar termos técnicos, por exemplo, como elétron, entre outros. Então, você pode simplificar ainda mais para um aluno. Então, continuando a aula, vamos discutir aí, vamos começar a conversar com os alunos sobre como que funciona aí um circuito elétrico. Então, para esta aula, é necessário que tenha os materiais separados para que os alunos eles possam fazer aí a construção desse cartão que vai montar aí esse circuito elétrico básico. Aqui nós vamos trabalhar alguns termos técnicos. Então, primeiro, vamos trabalhar o que é fonte de energia. Então, a fonte de energia é a pilha, que é o que fornece energia, nesse caso, para a lâmpada de LED. O condutor são os fios, que é o que faz a energia chegar na LED. Ou, nesse caso, deste cartão, o que vai ser o condutor aqui? O papel alumínio que vai fazer com que a energia chegue até a LED. E, por último, aí, quem é que vai gastar a energia? Quem é que vai fazer com que a energia da bateria se torne luz? É a lâmpada de LED. Então, cabe aí explicar cada passo para o aluno para ele entender quais são os termos, qual é a diferença de fonte de energia para condutor, para receptor ou consumidor de energia. Então, é muito importante que o aluno ele tenha ciência do que serve e para o que serve cada um desses componentes a serem utilizados nessa atividade. Aí, professor, vamos lá. Você vai chegar e vai pegar, nossa, eu nunca lidei com LED na minha vida, como que eu vou saber qual é o lado positivo e qual é o lado negativo? Então, nós vamos orientá-los aqui. Então, primeiro, aqui dentro do caderno tem esta imagem em que eu tenho uma LED e essa LED ela tem duas hastes. Uma haste da LED, que eu vou chamar de perninha vulgarmente, uma perninha da LED vai ser sempre maior do que a outra. E aquela que é maior do que a outra, geralmente não, ela corresponde, tá? Ao lado positivo da LED. Então aqui eu vou mostrar para vocês uma imagem de uma LED sem ser no desenho, para vocês verem qual é o lado positivo e qual é o lado negativo dessa LED. Voltando aqui aos materiais, a pilha a ser utilizada, que pede para ser utilizada na construção desse cartão, é aquela bateria que é no estilo de um botão. Ela é redondinha e tem o tamanho de um botão mesmo. Nessa bateria é indicado o lado positivo dela. Então, geralmente o lado positivo dela é essa parte lisa, onde está aí as inscrições da marca da bateria, qual a voltagem que ela é utilizada. Por que nós vamos utilizar ela? Porque ela é mais fina. Então, para a construção do cartão, para o cartão conseguir ser fechado, o ideal é a utilização dessa bateria. E ela já gera voltagem suficiente para acender a LED. Então, finalmente chegamos aí à parte do montar esse cartão. Então, aqui a gente vai montar o circuito elétrico. Quais são os materiais utilizados? Papel alumínio, bateria, LED, papel colorido, cola bastão ou cola líquida, fita adesiva, tesoura sem ponta, régua e lápis. Então, é esse material a ser utilizado. Aqui eu vou gravar um vídeo onde vocês verão como que é montado aí esse cartão.
Então, vamos à apresentação dos materiais a serem utilizados na produção desse cartão. Então, nós temos aqui a bateria botão, a LED, que já testada ela está funcionando, teste antes de começar aí a produção do cartão. Temos também papel alumínio, a tesoura, a fita e os papéis coloridos. Primeiramente, vamos pegar o papel colorido, dobrar ao meio. E assim que dobrar ao meio, eu vou realizar um corte, bem onde está aí a marquinha do meio. Então, vou pegar a tesoura e realizar esse corte. O que restou é a metade da minha folha, essa vai ser meu cartão. Eu vou dobrar ela ao meio novamente. Após dobrado ao meio, eu vou determinar qual é a frente do meu cartão e no canto inferior eu vou fazer uma pequena dobradura. Vai ficar desta forma. Posteriormente, você vai fazer uma marcação com uma caneta ou lápis. Isso é para você saber onde a bateria vai ficar, porque é nesse cantinho que a bateria irá ficar. Agora vamos para a frente do cartão. Aqui na frente do cartão é onde o seu aluno pode utilizar da criatividade e ele pode fazer o enfeite que ele quiser para colocar aí no cartão dele. Seguindo o modelo proposto pelo material, optei por colocar 2 corações, mas o aluno ele pode colocar qualquer imagem na frente do cartão. Então, assim que adicionado, realize uma marcação onde vai colocar a LED. E aí, utilizando da tesoura, faça um pequeno furinho para encaixar aí as hastes, as perninhas da LED. Agora nós vamos fazer a marcação aí do caminho realizado pelo circuito. Então, você vai fazer um caminho que vai dali da parte onde vai ficar a bateria até a primeira haste da LED que está em cima. E aí você vai fazer da segunda haste até onde vai ficar a bateria. Aqui você também identifica o lado positivo e o lado negativo da sua, tanto a bateria quanto a LED. Então é bom sempre verificar o lado que está aí as hastes da LED. Agora vamos para a parte de colocação e encaixe do papel alumínio. O papel alumínio vai servir como condutor de eletricidade. Então você pode cortar aí até 1 centímetro, pode ser um pouco mais grosso, pode ser um pouco mais fino, não precisa ser exato. Então corte até 1 centímetro ou um pouco mais de 2 filamentos. Então você vai ter que ter 2 filamentos. Um do caminho da bateria até a LED e o outro de volta da LED até a bateria. Então aqui a gente tem aí o filete de papel alumínio e a gente vai seguir com ele até o outro lado aí do circuito, tá? O ideal é que ele não rompa. Se ele romper, comece o processo de novo, porque ele tem que ficar inteiro. Então, o método de fazer é você passar a cola ou no filete inteiro ou direto no cartão. E aí você segue o circuito inteiro e vai dobrando com cuidado para que o papel alumínio não se rompa. Tanto o lado negativo quanto o lado positivo. Aqui, professor, você não deve fechar o circuito. Se você fechar o circuito, a bateria ela não vai funcionar. Então, essa parte positiva ela não deve encostar na negativa. E aí, com a fita, você vai prender aí as 2 hastes da LED. Aqui já é possível fazer um teste, então você coloca a bateria, já faz um teste. Porém, aqui, verifiquei que tinha um erro em que o positivo estava encostando no negativo. Então, eu ajusto isso, tirando um pedacinho aí do papel alumínio, não rompendo, só tirando um pedacinho da lateral do papel alumínio, para poder ter um contato melhor, positivo não encostar com o negativo.
Então aí a gente testa. Então, quando o seu aluno apertar o botão, a LED vai funcionar. E finalizando aí a atividade, o aluno ele pode tirar uma foto do cartão dele e adicionar aqui no caderno do aluno. E aí finalizamos mais um vídeo sobre o componente de tecnologia. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida você pode entrar em contato com o núcleo pedagógico.